Oi, pessoal. Eu sou a Renata Souza Rodrigues. Eu sou fisioterapeuta, sou dentista também, mas hoje eu vou falar mais para vocês como fisioterapeuta. Eu sou professora da Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará. Na minha linha de atuação, eu trabalho muito com anatomia, fisiologia, cinesiologia da dança, especificamente. E eu tenho um projeto de pesquisa na universidade que se chama Anatomia da Dança, e Anatomia das Danças Urbanas, especificamente. Então, a minha linha de interesse de estudo dentro da universidade é a anatomia das danças urbanas. Mas de que maneira? Eu procuro estudar a forma com que os movimentos são elaborados nas danças urbanas e como isso pode favorecer ou prejudicar a execução de um determinado movimento e proporcionar o surgimento de alguma patologia, de alguma lesão. Bem, dentro da dança é importante que as dançarinas e os dançarinos também tenham em mente que o corpo ele não funciona de forma separada, ele é um todo, ele é integrado. Então, talvez, até por uma questão metodológica, a gente estude esse corpo separadamente, cabeça, membros superiores, membros inferiores, mas a gente não pode, quando nós vamos trabalhar com esse corpo, ter essa visão segmentada, a gente tem que ter a visão do todo. Então, eu acho que eu indicaria para quem dança, tanto profissionalmente quanto de forma amadora, ou só na universidade, ou no curso técnico, ou mesmo numa escola de dança, eu indicaria que essa pessoa tivesse um processo de preparação, se possível, né? E esse processo de preparação, ele envolve o preparo do corpo de maneira que você possa alongar os seus músculos, favorecer o funcionamento adequado das suas articulações através de exercícios de preparo mesmo. Mas não só isso. Exercícios físicos que lhe possibilitem realizar os movimentos da sua dança em específico. Eu tenho uma experiência com dança que não envolve as danças urbanas. Eu danço balé e danço sapateado. O meu trabalho dessas danças é completamente diferente do trabalho de vocês, que são dançarinas de danças urbanas. Então, quando eu planejo essas atividades físicas para me preparar para eu poder dançar balé ou poder dançar sapateado, eu tenho que ter em mente quais vão ser as estruturas que eu vou mais utilizar nesse tipo de dança. E isso vale também para vocês, dançarinas de danças urbanas. Dentre os tipos de danças urbanas, o break é a dança que tem a maior ocorrência do número de lesões. Então, um dançarino de breaking, um dançarino de hip hop, um dançarino de locking, de popping, eles têm características diferentes da sua dança. Então, provavelmente, eles deveriam ter um preparo físico diferente para essa dança. E isso é interessante de falar porque, para quem não é da dança, a dança é uma atividade física, mas não é só isso. Quem dança sabe que a dança, ela envolve a parte artística, então o dançarino, a dançarina é um artista, mas também tem essa parte física. Mas essa parte física, ela não funciona como o intuito de fortalecer, de tonificar, ela não tem este propósito. Isso vai ser uma consequência dos estilos diferentes de dança. Então, se eu pratico um estilo de dança em que me exige muita força muscular, por exemplo, o breaking exige determinadas posições em que as dançarinas e os dançarinos ficam, exigem muita força. Então, eu tenho que ver qual é o grupamento muscular que eu vou mais utilizar e de que forma eu posso fortalecer este grupamento muscular. Mas não somente fortalecer, alongar, lubrificar essas articulações, as nossas articulações precisam ser lubrificadas, elas precisam ser movimentadas. E além deste preparo físico, eu vou um pouquinho mais adiante. O nosso corpo ele precisa de uma alimentação adequada, e quando eu digo alimentação adequada, não é em grandes quantidades, aí existe profissional que vai trabalhar com isso, que é o nutrólogo, nutricionista, que buscar o tipo de alimentos que são mais adequados para o seu músculo, para as suas articulações, para os seus tendões, para os seus ligamentos funcionarem de maneira adequada para o seu estilo de dança. E vou mais além um pouquinho. O nosso sono é fundamental que qualquer pessoa que trabalhe com o seu corpo respeite as suas horas de descanso. Quantas horas eu vou precisar de sono por noite? Não tenho como responder isso para vocês, porque isso é uma questão que varia
de pessoa para pessoa, é individual. Mas todos nós precisamos descansar, ter uma quantidade mínima de sono para que o nosso corpo descanse, e descanse a estrutura física mesmo do corpo, mas também a nossa estrutura do nosso cérebro, tá? Então, eu acho que de maneira mínima, para que a pessoa consiga ter um bom rendimento na dança e consiga prolongar a sua vida útil na dança, dançando bem, dançando por mais tempo, evitando a ocorrência de lesões, ou que se elas apareçam, porque elas vão aparecer, isso é inerente da prática de dança, mas que a gente possa se recuperar mais rápido, ou se recuperar sem tantas intercorrências nesse processo, eu acho que minimamente são esses fatores que a gente deve observar. Uma alimentação, um preparo físico e um sono adequado. Com relação às pessoas que acabaram de sofrer uma lesão ou já se lesionaram há mais tempo, é interessante que sempre essa pessoa tenha em mente que ela não deve, por exemplo, saiu meu ombro do lugar, eu vou pôr imediatamente ele no lugar. Não, não faça isso. Se possível, vá com seu ombro fora do lugar para procurar uma assistência médica. Por quê? Existem inúmeras possibilidades do porquê esse nosso ombro saiu do lugar. Pode ser uma característica sua, genética, que você tem os seus ligamentos, os seus tendões mais frouxos, então isso vai sair com frequência, e você não pode, eu já até sei colocar, isso acontece muito, né, chegando lá na fisioterapia, saiu, mas eu já coloquei no lugar. Só que esse fato de sair sempre o seu ombro do lugar, isso indica que você precisa de uma atenção especializada. Então, você já sofreu a lesão. Então, procure um profissional médico para que, nesse caso específico, por exemplo, do ombro ter saído do lugar, ele possa fazer uma imobilização. Você vai ter que imobilizar aquele segmento e ele ficar um pouquinho parado. Mas essa imobilização é só um profissional que vai saber o tipo de imobilização, porque existem vários tipos. E lá ele vai te prescrever, se for o caso, remédio para dor, que é um analgésico, se tiver inflamado, um anti-inflamatório, e vai te indicar para procurar o fisioterapeuta, e aí, a partir do momento que você chega na fisioterapia, o fisioterapeuta vai fazer a própria avaliação dele para que ele possa dizer qual o melhor tratamento. Então, fica difícil te dizer, por exemplo, faça isso, porque não tem, cada pessoa vai funcionar de uma maneira. Por exemplo, o meu organismo, Renata, é diferente do organismo da Fábio, embora nós duas sejamos mulheres. O meu organismo, Renata, é diferente do organismo do homem. E isso claramente fica explícito porque eu, quanto estrutura, minha estrutura de mulher é diferente, eu sofro influências hormonais, dependendo do período do ciclo menstrual que eu estou, isso já foi mostrado pela ciência, que dependendo do dia que eu estou, eu tenho maior ou menor quantidade de hormônios, isso me faz ter mais ou menos dor. Vamos imaginar aquelas meninas que voltaram a treinar, as dançarinas que voltaram a treinar depois do parto, elas sabem que as articulações delas estão mais frouxas, os ligamentos também, então elas têm que ter mais cuidados, ainda se elas tiverem tido uma lesão, isso ainda é mais forte, porque as articulações estão muito mais frouxas, então ela fazer um entorse, uma torção, um ombro sair do lugar, um joelho sair do lugar, o tornozelo torcer, é muito mais fácil do que uma pessoa que nunca sofreu lesão ou que não está neste mesmo período. Então, as pessoas que sofrem algum tipo de lesão na dança, primeiro, elas devem procurar uma assistência médica. Entendo que nem todos têm planos de saúde e que, às vezes, pelo serviço público isso não é tão fácil, mas eu tenho que orientar vocês a procurar essa ajuda. Porque, às vezes, isso não ocorre só no Brasil. Quando a gente lê os trabalhos publicados fora do Brasil, a gente vê que a maioria das pessoas, dos dançarinos, às vezes não relata que eles sofreram a lesão. Eles acham que a dor ela é uma consequência inerente da dança. Então, tá tudo bem, eu posso treinar com dor, eu posso treinar mancando, com meu braço não na condição dele adequada, porque isso faz parte da dança. Desde que isso não me atrapalhe a minha prática, eu vou continuar. Só que isso é um grande problema, porque todos nós queremos envelhecer, queremos chegar lá com os nossos 80, 90 anos, mas o envelhecer causa desgaste nas nossas articulações, nos nossos músculos, faz com que os nossos ligamentos e tendões fiquem mais frágeis. Você, que é uma dançarina, quantas horas por dia você treina? Desde que idade? Há quanto tempo isso faz?
provavelmente as suas articulações, os seus músculos, os seus tendões, os seus ligamentos são diferentes de uma pessoa que tem a sua idade, mas não tem a sua demanda física. Então, o que acontece? Provavelmente, todas essas estruturas, tanto dos seus músculos quanto do seu sistema esquelético, elas apresentam um desgaste maior do que uma pessoa que não tem essa atividade. Então, você é uma pessoa muito mais, como é que eu posso dizer, apta a sofrer uma lesão. Com relação à questão das lesões maltratadas, é muito importante que os dançarinos e as dançarinas saibam que eles precisam tratar a lesão. Então, se você tem, por exemplo, um entorse, se você tem uma contratura, se você tem uma contusão simples, poxa, você caiu e machucou, por exemplo, o seu braço, o músculo do seu braço, o músculo da sua perna, o músculo que envolve lá a sua coxa, isso é uma contusão, um amassamento de um músculo, por exemplo. Isso tem que ter tratamento. E que tratamento seria esse? Onde fica roxeado, que é o hematoma, minimamente aquela região ali tem que ser tratada com gelo. Só que não é só colocar o gelo. Você tem que proteger aquela área, envolver aquele gelo com um saco plástico, com uma toalha, antes de colocar direto na pele. Por quê? O próprio gelo, ele queima a pessoa. Então, você poderia ter uma queimadura se você colocasse direto. Já ia ter um outro problema, além da contusão, já uma queimadura. Então, você trata a contusão colocando gelo, mas com todo esse cuidado. Não existe uma forma única de tratamento, nem é só o gelo que vai tratar esse problema. Mas, na minha cabeça, ele é o que vem, que é acessível para todo mundo. Passar uma pomada aqui na minha região, eu sou da região norte do país, eu moro em Belém do Pará, né? E a gente usa muito copaíba e andiroba, que está se tornando popular no resto do Brasil. Mas tem a arnica. A arnica é popular no resto do Brasil inteiro, então pode passar o gel da arnica naquela região, tendo cuidado para ver se você não tem alguma sensibilidade, se você não é alérgico à arnica, né? Então, o gelo ele é universal, porque ninguém vai ser alérgico a ele, mas com cuidado de proteger a pele e de aplicar sobre aquela região, por exemplo, no mínimo 2 vezes por dia, 10 minutos minimamente, e ficar sempre olhando para ver se não está muito vermelho, se não está queimando aquela região, mas cuidar sempre. Eu entendo que muitas dançarinas não podem parar de treinar, seja pelas suas exigências de competição, seja pelas suas exigências profissionais. Agora vem as Olimpíadas, vocês têm que treinar mesmo, horas e horas a fio, mas vocês têm que preservar o corpo de vocês também, porque isso pode ser um fator limitante para impedir você de competir, para impedir você de trabalhar, para impedir você de ter uma vida longa na dança. Vocês todas querem dançar há muitos anos, né? Mas para você dançar há muitos anos, você tem que proteger o seu corpo, preparar o seu corpo para isso. Então, nós recebemos algumas perguntas com dúvidas sobre algumas questões relacionadas à dança e como a anatomia do corpo poderia influenciar diretamente no aparecimento dessas lesões. Foram 3 perguntas. Uma delas se referia à questão da diferença no tamanho dos membros inferiores, né, das pernas e coxas, com relação à lesão no joelho. A lesão no joelho, nas dançarinas e dançarinos de danças urbanas, e especialmente no break, eu fui pesquisar aqui, os joelhos são uma das principais áreas afetadas nesse tipo de dança. Mas é importante falar que não é somente a diferença no tamanho de uma perna para outra que vai influenciar na ocorrência de dores ou lesões nesses joelhos. Esse pode ser um dos fatores que pode ter proporcionado o aparecimento dessa dor, ou que pode fazer com que essa dor se prolongue, se perpetue. Mas ele não é o único fator desta dor ou do acometimento dessa lesão. Aí eu teria que avaliar esta pessoa, esta dançarina ou este dançarino, o corpo dela, como de um modo geral. Então, para ver se tinham outras assimetrias na coluna, como é a forma que essa pessoa pisa, se é um pé plano, que é aquele pé chato, se é um pé cavo, que é aquele pé mais curvado. Então, são vários fatores que poderiam estar relacionados, não somente a diferença de tamanho entre um membro inferior e outro. Isso teria muita importância se fosse uma diferença muito acentuada, que aí talvez a pessoa tivesse que usar um calçado que tivesse um cálcio dentro no seu interior, né, para diminuir esse tamanho entre um membro e outro. Mas aí só uma avaliação para poder realmente afirmar que esse é um fator preponderante.
Embora esse não seja o fator preponderante, esse pode ser sim, um fator que contribuiu para o aparecimento e para a perpetuação dessa dor. A outra pergunta que nós recebemos e que foi bastante interessante estava relacionada assim, como prevenir, né, lesões ou dores na coluna lombar para proteger as nossas vértebras lombares. Para quem não sabe, as vértebras é o nome dos ossos da coluna. Então, a gente tem vértebras cervicais, vértebras torácicas e vértebras lombares. Classicamente, a minha resposta poderia ser assim: para você proteger a sua coluna lombar, você tem que treinar a sua musculatura abdominal. E aí, não pensar só no reto abdominal, mas também nos oblíquos abdominais, nos oblíquos internos e externos e no seu transverso abdominal. Mas eu vou além disso. Vou para uma musculatura que ninguém gosta de trabalhar, que são os músculos paravertebrais, que são os músculos posteriores do nosso corpo, que estão na região dorsal. Então, a gente gosta muito de trabalhar essa região anterior, mas esquece da região posterior. E precisa haver esse equilíbrio. O core, né, ou o core, que é essa região mais central, ela envolve o equilíbrio entre a musculatura anterior e posterior. E eu vou mais além. Eu trabalharia também a musculatura do soalho ou assoalho pélvico, que é a musculatura do períneo. Isso é muito importante para as mulheres, mas não somente para as mulheres, os homens também têm, mas eu me detenho nas mulheres porque as mulheres utilizam essa musculatura para defecar, para urinar, mas também para o momento do parto. E algumas mulheres têm partos naturais, partos normais, sem ser partos de cirurgia. Então, durante esse parto, há laceração dessa musculatura. E se é uma dançarina que já teve um parto normal e não fez o tratamento dessa musculatura, isso também pode influenciar nessas lesões, influenciar diretamente sobre essas vértebras lombares. Então, eu diria, trate os seus músculos abdominais, trate os seus músculos paravertebrais, trate a musculatura do seu assoalho pélvico e trate também a musculatura do seu quadril. Existem músculos que partem do nosso quadril, da nossa bacia, né, e que vão para o osso da nossa coxa. Então, esses músculos a gente esquece deles, mas eles também devem ser tratados. Dito isso, eu acho que a gente, trabalhando todos esses músculos, a gente consegue dar um bom suporte, uma boa proteção para as nossas vértebras lombares. E eu também faria mais uma complementação. Dançarinas de break, dançarinos também de break, eles trabalham muito com a musculatura do pescoço. Alguns movimentos da dança de vocês envolvem a musculatura cervical, que não foi uma musculatura preparada para receber movimentos, por exemplo, de cabeça para baixo, né, de ponta da cabeça. Então, eu indicaria para vocês também fazer o fortalecimento dessa musculatura toda aqui do pescoço, musculatura do ombro, para dar esse suporte para a dança, para minimizar a ocorrência de lesões. As lesões, elas vão ser inerentes da dança, mas a gente pode minimizá-las, ou mesmo fazer com que elas sejam, se você tiver essas lesões, que essa recuperação seja mais rápida. Com relação à pergunta de me lesionei, agora como é que eu posso voltar a dançar? O ideal seria que se você tivesse um acompanhamento com seu médico, com seu educador físico, com seu fisioterapeuta, que fossem feitos testes físicos para indicar que aquela estrutura lesionada ela já está apta, ou seja, ela já consegue garantir os movimentos que você faz na sua dança. Isso seria o ideal. Eu sei que na maioria das vezes isso não ocorre. Você faz tantas sessões de físio, faz o tratamento com o educador físico e volta logo a treinar. Mas o ideal era que você fizesse testes físicos que indicassem, olha, essa musculatura já está recuperada, este tendão já está recuperado, esta fratura já está recuperada e você já não corre mais o risco de fraturar naquele momento, naquele local, aquele segmento, né, durante a sua dança. Esse seria o momento ideal para voltar a dançar. E, por fim, eu gostaria de agradecer a Batom Better Online pela oportunidade de falar para tantas pessoas. Eu acho que a minha função enquanto professora é produzir ciência e propagar essa ciência, né, que é produzida na universidade, sair dos muros da universidade para poder fazer a educação em saúde, que é o que a gente fala mesmo. Então, para quanto mais pessoas puderem ouvir e quanto mais pessoas puderem ter acesso a esse serviço de educação em saúde, de como você educa o seu corpo para que você possa obter o seu rendimento na sua atividade, no caso da dança, eu acho que esse que é a minha finalidade. E, novamente, muito obrigado ao Batom Better Online por essa oportunidade de participar aqui com vocês. Gostei muito.